Bom dia, graça e paz de Cristo Jesus seja sobre sua vida nesse domingo de hoje. É muito bom, maravilhoso a gente estar aqui com a família de São Paulo, nossa casa aqui em São Paulo. É refrigério, é alegria, é ensino, é acréscimo de fé na nossa vida. E hoje eu acordei pensando no seguinte, na hora que o despertador tocou, a gente está no hotel, e eu pensei, Deus, como é maravilhoso quando o despertador na nossa vida toca todos os dias. Tem gente que acorda sem despertador, né? E a gente pode crer, e a gente pode entregar o nosso coração e dizer assim, Senhor, o Senhor preparou mais um dia de vitória para mim. Todos os planos que o Senhor tem para mim serão cumpridos nesse dia. E ainda que não sejam os meus planos sendo cumpridos, os seus planos são muito acima daquilo que são os meus planos. O que o Senhor tem separado para mim é bondade e misericórdia, segundo o Salmo 23, que vão me acompanhar todos os dias da minha vida. Então eu quero te falar, família de Deus, nós somos muito privilegiados. Nós somos muito privilegiados porque no romper de cada manhã existe um Deus fiel que tem para nós a todo tempo bondade e misericórdia, que tira do seu bom tesouro coisas boas para dar para os seus filhos, que em meio à tribulação ele já proveu o escape para mim e para você. E isso é no sábado, isso é no domingo, isso é na segunda-feira. E quando a gente tem isso no nosso coração, a gente ministra isso na nossa mente, deixa com que isso desça ao nosso coração, sem dúvida, nós somos o povo mais feliz dessa terra. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Glória a Deus. Já pregou, né, pastora? Que bom. Essa série é uma série muito importante, porque fala daquilo tudo que nós estamos cantando, né? A gente já está sendo ministrado sobre isso. E a gente precisa, de tempos em tempos, ou diariamente, né? Mas há momentos da nossa vida que a gente precisa parar e olhar para dentro de nós, e alinhar aquilo que está passando na nossa vida, com aquilo que é o propósito de Deus para nós. Às vezes a gente vai, sem nos aperceber, a gente vai tomando decisões, fazendo escolhas que vão aos poucos. Ninguém que está andando com Jesus vai acontecer uma catástrofe de uma hora para outra. Esse desvio da nossa vida, ele é sutil e ele é intencionalmente provido pelo Satanás para que a gente se desloque para longe daquilo que Deus tem. É simples. Para quem sabe, já construiu uma casa, ou se eu quero chegar num determinado ponto, e eu quero chegar lá, no primeiro momento, se eu me desviar alguns graus na direção, no primeiro instante a gente não percebe a diferença que está, porque a gente vai andando e com o passar do tempo. Só que quanto mais distante a gente vai saindo do ponto de origem, com o objetivo ao ponto de chegada, se o grau tivesse um pouquinho errado, a gente pode estar apontado para Uberlândia e chegar em Brasília, porque às vezes é uma diferença na jornada. E quanto mais a gente vai caminhando na nossa vida, ou seja, os anos vão passando, mais sutilmente essas coisas tendem a nos levar para longe daquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós. Por isso é importante o quê? Parar e fazer um check-up. Não é importante a gente parar e falar assim, vamos olhar para dentro de nós, vamos nos aperceber quais são as motivações, por que faço o que estou fazendo, qual o objetivo, as escolhas que eu tenho diariamente, aonde elas vão me levar. Para pensar, eu tenho objetivos na vida, só que os objetivos a longo prazo estão intrinsecamente, são determinadas pelas escolhas diárias da nossa vida. Porque se ela não tiver no mesmo apontamento, não é questão de velocidade, não é questão de empenho, não é questão de desempenho. Não é verdade? Então, eu posso, 2 semanas atrás, a gente tem sempre uma reunião chama Café com Amigos lá em Uberlândia, e a gente reúne 200 pessoas, 7 horas da manhã, onde a gente tem palestrantes falando sobre todo tipo de assunto, né? Então é um momento de ajuda mútua, de network, de café, de amizade, de aprendizado. E o rapaz que estava lá falando, o Luciano, ele falou sobre que ele pôs alguns objetivos na vida dele. E um deles, porque ele tinha sofrido um acidente, ele tinha quebrado o pescoço, os médicos dizem que ele
dificilmente se recuperaria. E ele se recuperou, aí ele começou a pôr desafios na vida dele, de correr 15 quilômetros, depois de correr uma maratona de 42, e no final ele falou assim, vou correr a ultramaratona, que é 90 quilômetros. Aí ele falou, então ele se empenhou e ele alcançou o objetivo. Aí depois eu estava pensando, bom, pensa bem, às vezes na nossa vida a gente é assim, a gente cria objetivos, alvos profundos, nos preparamos, e aí a gente sai correndo para alcançar aquilo. Se o Luciano, na largada, tivesse corrido no sentido errado, ele poderia ter corrido os 90 quilômetros e não alcançado o objetivo dele. Então, às vezes, na nossa vida, a gente se prepara, a gente se propõe, a gente se empenha, mas se não tiver na direção, no sentido correto, nós vamos parar para longe daquilo que Deus tem para nós. Ou seja, é o momento, então, dessa série, quando a gente está falando de raio-x, ou poderia ser uma tomografia, ou poderíamos ser uma ressonância, que é olhar para dentro de nós. Cada vez mais nós temos na tecnologia a capacidade de encontrar pequenos problemas de saúde que às vezes a gente nem pensava. É capaz agora de fazer um mapeamento celular e encontrar uma célula que vai dar problema. E qual o objetivo disso? O objetivo é fazer com que aquela enfermidade, aquela doença que pode estar ali secretamente no nosso corpo, seja identificada e a gente possa tratar aquilo antes que ela comprometa a saúde do indivíduo. O objetivo é esse. Tem muita gente que fala assim, não, eu não vou no médico que acaba descobrindo coisas que eu não estou sentindo. É justamente esse pensamento que muitas vezes tem feito que as pessoas vivam uma enfermidade desnecessária, porque poderia ter alcançado cura antes que ela fosse determinante na qualidade de vida dela. Ou seja, na nossa vida espiritual, da mesma forma. Às vezes a gente vai vivendo e vamos levando, a vida segue, pensa bem, já chegamos na metade do ano, então parece que os dias estão cada vez mais curtos, porque a gente coloca tanta coisa para fazer no dia, que no final a gente nem percebe-se que a vida está passando. E a vida espiritual precisa ser avaliada. Às vezes a gente encontra alguns irmãos, algumas irmãs nessa jornada, que dizem assim, pastor, minha vida parece que eu estou num atoleiro, eu acelero e eu não saio do lugar. Às vezes na vida espiritual da pessoa, você vai perguntar, conta uma história sua com Deus, ela fala assim, eu lembro há 10 anos atrás, eu lembro há 5 anos atrás, ou seja, ela está vivendo o seu presente, ainda com créditos daquilo que viveu no seu passado longínquo. Não há história, não há fato novo, não há vivência com Deus. Diz, rapaz, essa semana Deus agiu na minha vida poderosamente, ontem eu vivi uma experiência de evangelização, ontem eu sentei com alguns amigos lá no meu trabalho e pude contar minha história, que nem sabiam que eu sou crente. Ou seja, Deus interviu na família, Deus interviu na vida dos meus filhos, um testemunho. Eu estava orando com Deus e aquele quarto iluminou, eu tive meus olhos arrebatados. Ou seja, uma experiência, uma vivência no dia que chama hoje, naquilo que é a nossa vida espiritual. E muita gente está caminhando, está tentando ser fiel, mas sem se aperceber, é o pezinho torto, ou seja, é um grau que no primeiro momento não vai fazer diferença nenhuma. Para quem já viu piso e parede, se você for numa casa que às vezes o pedreiro não era bom de prumo, ou de referência, a parede está assim e o piso vai abrindo porque a parede está torta. E ele começou bem aqui, porque chega do outro lado, ele está meio metro de distância em 5 metros. Ou seja, muita gente não se apercebe. E são empenhados, ele vai falar, que parede bonita, torta, mas bonita. E às vezes a vida está assim. E quando a gente para olhar a nossa vida espiritual, é preciso saber, quando a gente colocou, o artista lá falou o que é a temática, e ele elaborou uma referência. Então as nossas séries sempre traz isso. Ou seja, a gente encontra um gabarito. O que é o gabarito? É um padrão. Quem que é o padrão? Meus pais, meus amigos? Não, é Cristo, é Jesus na nossa vida. Então todos nós teremos que passar por Jesus, ou seja, todos nós vamos ter que ser moldados segundo a forma dele, a natureza de Deus. Então quando a gente está falando, olha, eu quero sondar meu coração e eu preciso de uma referência absoluta, quando a gente vai no médico,
Como é que ele sabe se você está bem ou não? Há parâmetros. Então ele diz, olha, no sangue, se tiver tal coisa, o número é tal, se tiver alguma variação dentro disso, há um problema, há um espectro na saúde que você vai entender. A nossa vida espiritual, nós precisamos olhar para Jesus. Às vezes tem muitas pessoas olhando para o que era no passado. Aí fica difícil, né? Porque o que nós éramos afastados da graça de Deus, da bondade de Deus, qualquer coisa que melhorou. Mas agora não, eu tenho que olhar para Jesus. O apóstolo Paulo fala isso, né? Ele fala assim, em Filipenses, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso fui alcançado por Cristo. Ele está dizendo lá sobre perfeição, ele está dizendo, para que eu fui alcançado? Para ser como Cristo, para ter a minha vida como Ele, como a dele. Aí ele no verso 13 diz, não pense, irmãos, que já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos. Ele está dizendo, a minha vida hoje não pode retroagir. Eu tenho que estar onde estou, olhando para onde estou indo, mas esquecendo e deixando as coisas para trás. Tem muitas pessoas apegadas, aferradas às coisas do passado, até mesmo bênçãos do passado. Ou seja, às vezes eu estou preso a situações e circunstâncias que são ruins e estão contaminando o meu hoje. E, portanto, o meu futuro também está contaminado. Então, há momentos da nossa vida que a gente precisa desvencilhar. Eu preciso olhar para Jesus e dizer, eu quero ser como Ele é. Eu vou me esforçar. O apóstolo Paulo fala de, se necessário for, ele faz o quê? Esmurra o seu próprio corpo, reduz a servidão para alcançar aquilo. Ele está dizendo, para alcançar aquilo para o qual eu fui alcançado. Ele está dizendo, há um objetivo. Quando a gente está falando, sonda-me, aí a canção diz o quê? E usa-me. Ou seja, você tem sido útil nas mãos de Deus. E qual é a utilidade de Deus na nossa vida? Tem a ver com cumprirmos a missão, de nos parecermos com Jesus, encontrarmos os irmãos e irmãs que ainda não sabem que o são, e colocarmos, né, o nosso testemunho, a nossa vivência, a nossa experiência com Cristo, para revelar a eles esse amor que é mais forte do que a morte. Então, quando nós olhamos, nós precisamos então entender, estou sendo útil, estou atolado, né? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ficar atolado. Alguém aqui já atolou um carro? Então, o problema é do seguinte, do atoleiro. Lá na nossa região, quando vai para chácaras, vai para esse lugar, se chover, pode saber que alguém pode ficar atolado. E já atolamos muitas vezes. Então, há técnicas, né, para sair do atoleiro. Uma das coisas é nunca acelera o suficiente ao ponto de que o pneu vai comer a terra, e se encostar o piso do carro, o eixo do carro no chão, já era. Aí você vai precisar de um trator, não tem jeito de tirar. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa saber que tem que ter energia suficiente para criar tração e tem que ter fricção, tem que pegar no chão, tem que ter, o pneu não pode girar. Se ele girar rápido, é a mesma coisa que agora desenvolver o ABS. Por que usa o ABS no freio? Muita gente não sabe. É para que a roda não deslize. Se você frear e ele parar de uma vez, a tendência da inércia é empurrar a roda. Então, o que ele vai fazendo? Ele vai segurando a roda sem deixar que ela não rode em vão, ou pare em vão. Então, a nossa vida espiritual é assim. Tem muita gente acelerando, mas não sai do lugar. E quanto mais acelera, mais exaustão. E às vezes tudo que precisa é alguém descer do carro e fazer uma pressão positiva e empurrar. Por isso que na nossa vida espiritual, nós precisamos de companheiros de jornada. Precisamos de pessoas que vão nos apoiar, e às vezes está bastando apenas um toque, para que você saia de onde você está, e siga em direção para onde que Deus quer te levar. Amém? Então, a primeira coisa que nós aprendemos semana passada, 2 pontos de avaliação do gabarito. A primeira foi o quê?
Bom, eu preciso saber como é que anda a minha vida com as Escrituras Sagradas. Porque eu pensar que vou conseguir combater as ideias do inimigo, sem reflexão, sem conhecimento daquilo que Deus tem para mim, é presunção da nossa parte, você vai falhar e você vai cair. Então, a primeira coisa, qual foi a última vez que você leu a Bíblia sozinho? Não é o dia que você veio ao culto, para 1h15, 1h30 de celebração, e você pensa, quantas horas eu vou viver minha semana até que eu tenha de novo 1h30? Você vai fracassar. Porque é por isso que a palavra de Deus diz assim, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é alguma fama, seja isso que ocupe a vossa mente e o vosso coração. Então ele está dizendo que eu preciso encher a minha mente. E ele depois fala assim, bom, segundo ponto, se você não tem tido uma prática de leitura, de estudo da palavra, de meditação, você tem que começar a fazer isso. Receita médica. Aí depois a gente falou sobre oração. Quanto tempo você ora? Não é orar quando a gente está junto. É bom estar, ou alguém orar por nós? Muito bom. Mas qual é a coisa mais importante? Eu desfrutar de um tempo de conversa com o meu Deus. Ou seja, qual foi a última vez que você sozinho falou com Deus? Você dedicou um tempo assim para quietar, longe do celular, longe da tela de televisão, longe da conversa familiar, e você falou assim, agora é meu tempo com Deus. É meu tempo de parar e ouvir o que Deus quer falar pessoalmente ao meu coração. Então são duas coisas importantes da nossa vida, duas coisas extremamente relevantes para a nossa vida espiritual. Todas as duas coisas precisamos de ajuda, porque talvez a gente encontre num estado tão lastimável, que a gente não consegue ler, e a gente não consegue orar. Então eu preciso de alguém que me ajude nesse lugar, para que uma vez mais eu tenha capacidade de seguir o curso que Deus tem para mim, na minha jornada. Há um ditado que fala, né, é melhor prevenir do que remediar. Não é isso? Então, quando a pessoa fala assim, qual que é melhor, fazer uma biópsia ou fazer uma autópsia? Biópsia a gente faz no corpo vivo, e autópsia depois que já morreu. Então, tem muita gente que, se não cuidar agora, vai morrer espiritualmente, e aí não resta mais esperança, porque a pessoa vai falar assim, já tentei de tudo na minha vida, você precisa de Jesus. Não, já andei com Jesus, não deu certo. Não deu certo porque muita gente vai ao médico, o médico faz o diagnóstico que é bom, prescreve a medicação, e o elemento, o sujeito, tem a capacidade de guardar aquilo na gaveta e nunca tomar os remédios que foram indicados. Aí depois fala assim, você já foi no médico? Já. Como é que você está? Não, ele passou uns negócios lá. Você está fazendo? Não. Aí ele volta no médico. E o médico fala assim, e aí, como é que está, seu Galvo? Você tomou o remédio? Doutor, não deu tempo, não tomei não. Você fez os exercícios que eu te falei? Cortou a gordura? Não fiz nada disso não. Ele vai pegar a mesma receita e vai te dar de novo. Fala, volta daqui 6 meses. Você volta daqui 6 meses, ele fala, você fez o que eu te orientei? Não fiz. Ele fala assim, então, é o seguinte, eu não vou te tratar mais, porque não adianta você voltar aqui 2 vezes por ano, e não colocar em prática o que eu estou ensinando. A vida espiritual é do mesmo jeito. Jesus está dizendo, ora, fala com Deus, conversa comigo, medita no livro de Deus, conheça as Escrituras, conheça a palavra de Deus. E muita gente vai dizer, não, mas eu tenho ido na igreja, mas eu não faço, eu desligo aqui, venho para o culto no domingo, e volto a ter qualquer contato com Deus, ou qualquer pensamento a respeito de Deus, no próximo domingo. Ainda tem gente que vem de 15 em 15 dias, tem outros que vem de mês em mês, né? Tem alguns que falam que é da igreja, mas nunca apareceram na igreja. Tem lá em Uberlândia tem muita gente assim, em São Paulo não deve ter não, mas muitas vezes você encontra com os irmãos e fala, você é da onde? Você congrega lá no Sol da Terra? Eu falei, em qual igreja? Na sua. Eu falei, mas nunca te vi lá, ué. Então tem muita gente que tem uma percepção equivocada da jornada com Deus. Não é apenas dizer, não, eu acredito em Deus. Não, se eu acredito em Deus, eu ponho em prática as coisas que Deus tem para a minha vida. Porque só assim eu vou poder viver a vida abundante que Deus tem para mim. Hoje a gente quer falar de mais algumas coisas importantes nesse raio-x, nessa ressonância, para olhar dentro de nós, né? Romanos no capítulo 12 diz assim,
Irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se na renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo, há uma vontade de Deus para nós. Se Deus criou todas as coisas, e criou cada um segundo o desígnio, segundo o propósito, se Ele é um ser criador, significa então que há o quê? Uma maneira correta de se viver. Não é isso? Toda coisa tem seu propósito. Nós ouvimos sobre ser vaso. Então, o vaso tem um propósito, e ele, se ele for jogado no chão, ele vai quebrar. Se ele for usado para escorar alguma coisa, mais cedo ou mais tarde ele vai implodir. Então a gente precisa entender propósito de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo, essa vontade, vocês serão capazes de experimentar. Essa vontade de Deus é qual para nós? Boa, agradável, perfeita. Tem uns cartãozinhos aí que a gente fez. Semana passada a gente recebeu um cartão, e essa semana tem outros cartões, que é o cartão de oração, é o diagnóstico para a sua vida, que você precisa colocar em prática na sua vida. Você precisa olhar para isso e falar assim, qual o diagnóstico? Aqui tem algumas orientações do apóstolo Paulo. Ele fala assim, ofereçam, não se moldem e transformem. Olha só, 3 verbos poderosos. Ele está dizendo, não oferecer o quê? Se ofereçam primeiro, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, fala de consagrar a nossa vida. Se você recebeu esse cartão semana passada, esse é outro. Porque cada semana você vai receber um para você avaliar e fazer a sua vida. Se você não recebeu da semana passada, você pega com a liderança aí que eles vão te passar. Diz assim, ofereçam um sacrifício vivo, santo, esse é o culto racional de vocês. Ou seja, um culto racional, uma adoração consciente. Às vezes as pessoas pensam que servir a Deus é meio uma fé cega. Você já ouviu isso? Não, vou dar um passo de fé. Quando as pessoas estão falando de dar um passo de fé, eles estão querendo dizer mais assim, vou dar um passo no escuro. Você já viu, às vezes, algumas ilustrações, mostra a pessoa dando um passo no vazio. E ele está, isso é um passo de fé. Não, fé é a certeza, a convicção das coisas que eu não vejo, mas Deus disse. Então, andar em fé não tem nada a ver com andar em desconhecer, ao desconhecido. Andar em fé é andar na certeza de que eu vou seguir os passos de Jesus. E pelos passos de Jesus, eu vou caminhar rumo à vida que é boa, perfeita e agradável que Ele tem para mim. Então, mas ele fala assim, mas não se amoldem, não permitam que vocês sejam moldados pela forma de pensar desse mundo. E aqui é um desafio. Agora, com o advento mais recente dos smartphones, isso é muito recente, acho que é 2007 o iPhone, uma coisa assim. Então nós estamos falando aí de 15 anos, é isso? 22, 23, Então nós estamos falando de 15 anos atrás, nós não tínhamos tantas narrativas como a gente tem hoje. Hoje todo mundo produz conteúdo. Hoje todo mundo pode opinar. E aí nós somos bombardeados por todo tipo de pensamento a respeito da vida. E às vezes a gente olha para aquilo e fala, isso é coerente, é o que a pessoa falou ali, me interessa isso, deixa eu estudar mais. E aí a gente permite que nós sejamos moldados por aquele pensamento, e dessa forma as minhas escolhas vão seguir o pensamento daquela pessoa. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, não se deixe pensar como pensa os nossos dias. Quais são os valores de família, valores da relação com Deus, valores do indivíduo, valores de viver em sociedade, valores de como manejar meu dinheiro, valores da vida do meu próximo. Às vezes a gente está sendo moldado por outras coisas que não aquela que Deus tem. Então é preciso ter um culto racional, de maneira que, olha lá, Salmo 32 diz assim, eu instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir,
eu aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedece. Então ele está dizendo, pensa bem, vamos ser racional. Se o Criador do universo que nos criou, o mantenedor da história que criou cada um de nós, ele diz para nós, há uma maneira de se viver. É inteligente, é adequado dar ouvidos ao que ele tem a dizer, ou a gente se acha ao ponto de falar, não, o Criador errou, ele falhou, ele não entende o que é a vida, eu que sei escolher para a minha vida, eu que quero viver o que eu tenho para mim. Isso é estupidez, é burrice, não é inteligente, não é racional. Então Paulo está dizendo, vocês precisam consagrar a sua vida de forma racional, vocês precisam ser intencional na sua vida, ou seja, que nós somos lavados, nós somos remidos, né? E ele fala assim, consagrem, ele fala, ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. Falar de sacrifício naquela época de Paulo era uma coisa comum, os pagãos sacrificavam seus filhos, os israelitas sacrificavam os animais do templo para serem aceitos diante de Deus. Então o sacrifício era uma coisa comum, falar sobre isso, as pessoas sabiam do que se tratava. O que muda na história que Paulo está dizendo é, mas daqui para frente vocês não vão fazer sacrifício de morte, vocês vão viver uma vida de sacrifício, vocês vão viver para Deus e não morrer para Ele. Olha só que agora muda o conceito. Então, às vezes a gente como conselheiro conjugal, chega alguns pastores, alguns irmãos falam assim, essa mulher vai me matar. Ele está dizendo o quê? Eu vou morrer nessa relação. Aí a gente fala assim, se você morrer, você sai do casamento. Mas se você viver pelo seu casamento, você não precisa morrer. Ou seja, se você voluntariamente sacrificar em vida, você não precisa morrer para viver. Presta atenção nisso. Deus está dizendo, daqui para frente, vocês não vão mostrar para mim que me amam morrendo. Vocês vão mostrar que me amam vivendo de acordo com a vida que eu tenho para vocês. É um sacrifício de vida. Quando você for fazer uma escolha, a pergunta é, o que Deus quer de mim? Não é o que a religião diz para mim, não é o que o pastor Ogalvo falou, não é o que o Sal da Terra disse, é o que a Bíblia diz. Então, quando eu vou lá, na minha vida, eu vou viver para Deus, então eu quero saber qual é a forma que Deus quer que eu viva. É uma coisa simples. E por isso que é necessário conhecer as Escrituras e ter vida de oração. Agora, tem muita gente que desconhece a Bíblia, não fala com Deus, diz que está vivendo para Deus. Mas ele não sabe o que Deus quer, então ele vive o quê? Um Deus segundo a sua imagem. Mas Deus não vai querer isso. Mas Deus não agiria dessa forma. Aonde que está escrito isso? Ou seja, se eu não voltar para as Escrituras, se eu não fundamentar a minha vida naquilo que é absoluto, eu estou sujeito aos meus desejos, a paixões e apetites. E sabemos que os nossos desejos, paixões e apetites são volúveis. Hoje eu quero muito, amanhã eu não quero mais. Hoje eu estou apaixonado, agora eu estou odiando. Hoje eu desejo ansiosamente, agora eu tenho repulsa, tenho nojo. Então não, eu tenho que olhar para a palavra de Deus e seguir a minha vida. Então essa consagração é uma vida entregue a Deus. E aí quando a gente fala de culto a Deus, e ele está falando de culto, culto não é apenas aquilo que a gente vive aqui semanalmente como família. Culto é minha vida. Seu trabalho é um culto a Deus. Se você entender que tudo quanto fizer, faça para quem como faz o Senhor, não tem jeito de um filho de Deus prestar um serviço ruim naquilo que faz. Então não tem jeito de eu ser jardineiro e fazer um jardim de qualquer jeito. Eu tenho que entender que o meu trabalho é culto a Deus. Então eu vou fazer de todo o meu coração. Por isso que não tem jeito de fazer negociata, de suborno no meu trabalho, porque se o meu trabalho é para glorificar a Deus, não tem como de eu ficar dando jeitinho.
uma moral equivocada, que é justamente o pensamento desses dias. Qual o pensamento desse dia? Ah, não, todo mundo faz. Quem não faz? Então, você tem que fazer também. É normal fazer. Fala, não, mas Deus disse que não devo. Então, primeira pergunta, a minha vida é culto a Deus? Eu estou ciente da vontade de Deus para a minha vida? E eu tenho atitudes práticas que revelam o meu compromisso de santidade, de integridade e consagração a Deus? Senão, a minha vida espiritual está com luz acesa aí. É um diagnóstico. E aí ele fala no segundo versículo, não se amoldem, não deixem ser manipulados. Lembra lá do gabarito, né? Então a gente, quando a gente era criança, na minha época a gente fazia massinha e ganhava aqueles gabaritinhos da tartaruguinha, né, do hominho. A gente ia lá, espalhava a massinha e vinha e cortava. Então você recortava, tirava o formato que você queria. Ele está dizendo, esse formato da sua vida, o que vai tirar as arestas, vai aparar as coisas, é o Evangelho da verdade, é Cristo, é a palavra de Deus para nós. Então eu preciso entender que eu não posso ser moldado por esse modelo de ser gente que o mundo diz para mim que eu tenho que ser. Eu preciso ser moldado por aquilo que Deus tem para a minha vida. E nós estamos inseridos dentro de cultura. Lembre-se, nenhuma cultura é neutra. Tudo que a gente está vendo, tudo que a gente escuta na rádio, na televisão, na internet, tem uma influência sobre nós. Nada é neutro, nada é assim. Nenhuma canção que você canta, né, de música popular, e nada contra as músicas populares, porque eu escuto, mas algumas músicas é ruim de ouvir. Por que é ruim de ouvir? Porque elas não têm nada de valor do reino. Ela não fala de amor, ela fala de traição, ela fala de abandono, ela fala de orgia. Ou seja, é isso que eu quero encher meu coração? É disso que eu quero ocupar a minha mente? Então eu preciso saber, se nós somos influenciados, né, no nosso círculo de amizade, olha só, todos nós temos uma perspectiva da vida. Todos nós. Se chegar aqui e falar assim, fala o que você pensa da vida. Todos nós temos algo que a gente acha bom e outras coisas que a gente acha ruim. E assim a gente constrói a nossa vida. E da onde vêm esses valores? Vem do ambiente que nós estamos inseridos. Não é isso? Então você está lá ouvindo, participando. Então, dentro da sua família, dos seus círculos de amizade, de quem são os livros que você está lendo, quais são as instruções, os treinamentos, a capacitação que você está vendo, quem são os seus ídolos que você está lá seguindo o perfil para dizer, acha esse cara bacana, essa mulher bacana, eu quero ser como ele, eu quero ser como ele. Não é isso quando era menino? Que a gente fala assim, quando eu crescer eu quero ser o Rivelino. Na minha época era o Rivelino, o Jairzinho, Furacão, né? O Pelé, era isso daquela época. Então todo mundo queria ser jogador de futebol, tinha os seus referenciais. Na nossa vida hoje, todo mundo tem isso. Então, se eu sou influenciado, nós somos influenciados, há uma batalha dentro de nós. Primeiro que eu tenho que lembrar que além da cultura, nós temos uma força demoníaca. Satanás trabalha 24 horas para matar, roubar e destruir. E tenho o Espírito Santo da verdade, que me ensina, que me instrui. Por isso que a Bíblia diz assim, não extinguais o Espírito. E como é que eu não extingo? Como é que eu não deixo que o Espírito apague dentro de mim? Enchendo a minha vida com salmos, hinos e cantos espirituais, falando, meditando na palavra, voltando para a Escritura, não tem jeito. E quando a gente olha para isso, então a gente precisa perguntar, quem tem me influenciado? E você não adianta falar, ninguém me influencia. Todos nós sofremos influência. Então, pensa se não é inteligente me expor a influências que me ajudam a caminhada com Deus. Entende? Todos nós seremos influenciados. Você vai ser influenciada pelo sucesso financeiro, pelo sucesso, né, da conquista humana, você vai ser influenciado pelo tipo familiar que você admira, você vai ser influenciado. Então, se eu quero ser inteligente, racional, eu vou me expor, eu vou falar assim, esse perfil eu não sigo mais, porque não tem nada a ver com o valor do reino. Esse perfil eu preciso seguir, porque vai me ajudar nas minhas escolhas.
Ou seja, eu vou escolher pessoas que me influenciam. Esse livro eu não vou ler mais, mas esse livro eu quero ler. Essa série eu não assisto mais, agora eu vou assistir essa. Ou seja, eu escolho intencionalmente quem vai me influenciar. Em Efésios diz assim: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Efésios 4. O Paulo está escrevendo, olha, não vivam mais aquele padrão, não vivam mais dentro daquele conceito. Agora vocês precisam ser influenciados por alguém que tem a revelação que vem do alto. Isaías diz assim: eu sou o Senhor, o teu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que dirige no caminho que você deve ir. Olha só que coisa bonita. Ao mesmo tempo ele está dizendo, não vivam mais influenciados por aquele grupo pagão, e o pagão é aquele que não leva Deus em consideração nas suas escolhas, mas atente-se para aquilo que Deus está falando com você. Nós estávamos conversando lá, eu e Fabiana, e a gente falando sobre uma coisa, e alguém na conversa dela lá com ela falou assim, uma família, um casal, que não entende o valor do reino de Deus e quer criar os filhos longe do evangelho, é muita coragem. Nos dias que nós estamos vivendo, tentar construir família longe do evangelho, a pessoa tem que ser corajosa. Ela é estúpida, ela é retardada, no sentido de que ela não tem a sua cognição bem estabelecida. Porque se ela for um pouquinho inteligente, como Paulo está falando, preste um culto inteligente, racional, leva a racionalidade, o cognitivo, para e pensa, é isso que ele está dizendo. Qual o melhor caminho tem para você? O melhor caminho é olhar para as Escrituras e fazer a escolha na minha vida. Por isso que quando a pessoa não tem o seu cognitivo bem, ela precisa de quê? Ser tutoriada. Alguém que pode raciocinar por ela e conduzir a vida dela. Então, na vida espiritual é da mesma forma, tem muita gente tola. E Deus está dizendo, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, Salmo 1, e não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha só que coisa poderosa aqui. Quais são os conselhos que você está seguindo, quem você tem imitado, e em que tipo de roda você tem se assentado. 3 coisas que a gente precisa avaliar. O salmista está escrevendo, diz assim, feliz aquele. Quem quer ser feliz aqui na sua vida? Eu quero. Fala assim, eu quero ser feliz. Então ele está dizendo, esse feliz não segue conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e não se assenta na roda dos zombadores. Então ele está dizendo que há uma necessidade. Nesse ponto a gente se faz algumas perguntas. Quem está moldando a minha vida? Quanto tempo tenho me dedicado a conhecer a Deus e a sua vontade? Quantos livros que me ajudam a ver o mundo segundo Cristo que eu leio? O que você pensa sobre família, o que Deus ensinou na Bíblia? Você lida com o seu dinheiro como a Bíblia te ensina? Coisas práticas da vida. O que nos aflige? Ouvimos aqui sobre ansiedade. O que comer, onde morar e o que vestir. O que é isso? Minha família, os meus bens, é isso que é o nosso dia a dia, o que eu como. Tem muita gente que quer comer o melhor. Mas lembra o seguinte, boi é boi. De rabo ao filé mignon é carne de boi. Proteína. E às vezes a gente se mata porque a gente quer um pedaço daquela parte do boi. E às vezes na vida, a gente precisa ser um pouco mais sensível ao que o Espírito está dizendo. Então, receita médica. Avalie o círculo de amizade que você tem. Quais são os valores que definem o grupo que você anda. Se é um grupo, se é um círculo de atuação, se você não está inserido dentro de um grupo, e a gente não vai se afastar desse mundo, peço que não os tire do mundo, mas os livre do mal, eu tenho que saber que eu estou inserido dentro de alguns grupos para revelar Cristo. Mas se em que eu me percebo, eu estou sendo contaminado por aquele grupo, se você não consegue, sai desse lugar. Agora, se você diz, não, eu sou intencional, tem alguém comigo, quais são os livros que você está lendo? Nós temos vários cursos, seja intencional, mulher única, como é o máximo, nós temos casados, cursos para jovens, como você lida com o seu dinheiro? A Bíblia está dizendo, você quer prosperar?
Seja fiel nos seus dias, na sua oferta. Não seja estúpido de pensar que é outro caminho. Deus está dizendo para nós uma forma, uma maneira de viver. E às vezes a gente fala, não é bem assim. Não, Deus está dizendo que é assim. E Ele vai cumprir o que prometeu. Por isso eu preciso transformar a minha mente. Lá em Isaías diz assim: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nem os seus caminhos, nem os meus caminhos, são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Ou seja, se você quer entender o que Deus tem, a revelação não está no nível terreno da sabedoria humana. A Bíblia diz que a sabedoria humana, ela começa como animal, terrena e demoníaca. Terrena, animal e a demoníaca. Ela está dizendo o quê? Que se você seguir o espaço, o conselho de quem usa a sabedoria humana, ela não revela o céu, ela não revela a plenitude, ela não revela a alegria, ela revela prazeres saciados temporariamente. Por isso tem muita gente de altos e baixos na vida. Extrema alegria, profunda depressão. Extrema alegria, profunda depressão. Se eu tiver mais dinheiro, vou ser feliz. Aí tem mais dinheiro, aí agora fica triste porque pensa que todo mundo está atrás dele por causa do dinheiro que ele tem. Então ele cai em depressão. Aí ele começa a desconfiar dos amigos, porque enquanto tem dinheiro para gastar, os amigos estão juntos. Coração humano caído é uma coisa triste. E por isso o que a gente precisa? Nascer de novo. Então, se nós queremos ser transformados, transformação tem a ver com arrependimento, com alinhar os meus pensamentos aos pensamentos. Antes eu pensava de família assim, agora encontrei Jesus, passei a pensar assim. Antes eu pensava de ter sucesso na vida assim, agora que eu encontrei Jesus, eu percebi outra forma de ver isso. Então, isso só tem uma maneira, nascendo de novo. O homem natural não pode conhecer as coisas do reino. Por isso eu preciso. Lembra lá de Nicodemos, Jesus conversando com ele? Nicodemos era um homem religioso, bem-quisto na sociedade, homem de posse. E ele vai lá conversar com Jesus e pergunta assim: Jesus, o que eu faço para herdar o reino eterno? Ele diz: você nascer de novo, Nicodemos. Ele falou: como é que pode um homem já velho como eu voltar para o ventre da mãe? Está vendo que o pensamento humano não alcança? Aí Jesus fala assim: não, você precisa nascer da água e do Espírito. Nós vamos ter batismo agora, no começo do mês. Então, batismo na vida de um homem e de uma mulher que segue a Cristo não é o fim da carreira, é a decisão tomada no início dela. Quando eu digo, eu quero servir a Jesus, e eu vou dar um testemunho público, vou me comprometer a viver a vida que Deus tem para mim. Não é assim, não estou preparado. Estou preparado só se eu quiser viver longe de Deus, porque preparado nenhum de nós vamos estar nunca. Por isso que nós precisamos nascer de novo, uma nova experiência, e nascer do Espírito. O que é o Espírito? O Espírito é aquele que revela o que eu não alcanço na minha maneira natural de pensar. O Espírito de Deus é aquele que me conduz. Somos o povo do Espírito. Ninguém vai viver a vida que tem apenas cumprindo regra religiosa. Nós precisamos que o Espírito Santo nos encha, nos tome com a sua presença. Eu quero orar com você essa manhã, para que Deus possa te ensinar a avaliar a sua conduta. Então você vai pegar esse papelzinho que você recebeu, vai para casa, fala: Deus, sonda meu coração, veja se há caminhos maus na minha vida, e o que está impedindo, na minha vida da plenitude do que Deus tem. Há coisas que pode ser um pequeno movimento da sua vida, que você vai sair desse atoleiro. Outras você vai precisar de ajuda, outras você vai precisar de disciplina, de sucesso. Eu já falei isso aqui, eu quero falar de novo. Sucesso tem a ver com velocidade, sucesso tem a ver com direção na sua vida. Se você estiver indo na direção errada, você não vai alcançar o que Deus tem para você. Amém? Põe a mão aí no seu peito, fala com Deus: sonda-me e me conhece.
Pai, nós estamos aqui. Pedir para que o Senhor olhe para dentro de nós. E pedimos que o Senhor realize milagre na nossa vida. Aqueles que se encontram, Pai, como aqueles que estão atolados, o Senhor possa ajudá-los a se mover na direção que o Senhor tem. Aqueles que estão abatidos, pensando em desistir, enfadados, cansados, que o Senhor remova o impedimento, ó Pai. Aqueles que estão distantes, que nunca se dispuseram nas Tuas mãos para uma jornada com o Senhor, que o Senhor encha agora da Tua presença, no nome de Jesus. E que a paz que excede o entendimento venha guardar os nossos corações. Se essa manhã você quer dizer para Deus: Deus, eu quero me disciplinar, eu quero diagnosticar a minha vida espiritual, eu quero conhecer a sua vontade para a minha vida, eu quero seguir os teus passos. Se você quer fazer comigo essa oração, levanta uma das suas mãos que eu quero orar com você e por você. Amém, amém, amém. Fica com a sua mão levantada. Pai, eu apresento a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs na tua presença, homens e mulheres que o Senhor trouxe aqui essa manhã para desafiar, para falar o coração, para desimpedir, para desobstruir, para potencializar tudo aquilo que o Senhor colocou na vida como sementes na vida de cada um de nós. Eu quero abençoar os meus irmãos e as minhas irmãs no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém. Podemos aplaudir o Rei dos Reis?